Nós somos a Tujalê e fazemos OEDs. No século XVIII, iniciou-se na Inglaterra monárquica uma revolução que alterou profundamente a história da humanidade. A Revolução Industrial. E você sabe quais as causas dessa revolução? Muitos fatores levaram à Revolução Industrial, acumulando-se ao longo de séculos até que o cenário ideal permitiu a evolução das máquinas a vapor, em especial os gigantes teares, que revolucionaram o modo de produzir, e as locomotivas a vapor, conhecidas no Brasil como Marias Fumaça. Mais pessoas e mercadorias eram transportadas em tempo mais curto e por um valor menor. A gente vai conhecer agora componentes muito importantes no nosso dia a dia, mas que normalmente passam despercebidos: os capacitores. Dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas que são encontrados em muitos aparelhos que usamos diariamente, como a TV e o teclado do computador. Vamos entender como eles funcionam? Um capacitor é composto de duas peças condutoras chamadas armaduras, separadas por um material isolante chamado dielétrico. Cidadania. Essa é uma palavra que a gente ouve e lê a toda hora. É sempre lembrada nos discursos políticos, nos movimentos sociais e nas questões que envolvem os direitos das pessoas. A cidadania é constituída por um conjunto de direitos e deveres que permite aos indivíduos participar da vida política e do governo de seu povo. Durante a Revolução Francesa, que a discussão da cidadania retornou com força. Os aristocratas, que comandavam a França desde a Idade Média, perderam o poder e as cabeças. E aí... La publicidad es el alma del negocio. La publicidad es una herramienta utilizada para cambiar la actitud del consumidor con relación a un producto o a un servicio. El objetivo es venderlos y lucrar más. Pero, ¿qué pasa cuando se emplea la publicidad para cambiar positivamente la actitud de los ciudadanos? A esa práctica se la llama publicidad social. Desafio. Coragem. Ousadia. O homem inventa. A matemática explica. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre a influência dos Estados Unidos e da União Soviética. A Guerra Fria. Convencionou-se chamar o liberalismo econômico estadunidense de movimento político de direita, assim como se convencionou chamar o socialismo de esquerda. Os dois blocos passaram as décadas seguintes exercendo forte influência sobre os governos dos países pelo mundo todo. E na América Latina? No pós-guerra, a predominância na região era de governos direitistas pró-Estados Unidos. Mas desde a década de 90, a América Latina vem se transformando, já que a maioria dos países passou ou passa por uma guinada rumo à esquerda. Guinada à esquerda é um termo que vem sendo utilizado nos países latino-americanos para falar. em 1960. O presidente do Brasil era JK, Juscelino Kubitschek. JK trouxe a capital federal do Rio de Janeiro para o centro do país, mas deixou muitas dívidas para o sucessor Jânio Quadros, presidente eleito pelo povo em 1961. Enquanto isso, o movimento do cinema novo ganhava força no Brasil. Jânio Quadros não só lutava pela moral brasileira, mas aplicava ordens no mínimo curiosas. Jânio Quadros congelou os salários,
proibiu as corridas de cavalos em dias úteis e o uso de biquínis nas praias. Por essas e outras, Jânio passou a ser criticado inclusive por seus antigos aliados. E com a crise, o presidente renunciou. What beach is this? It's South Beach, man. Oh no. What's the problem? Those are not quality waves. Oh, I see. You are professional, aren't you? Kind of. Where are you from, man? I'm Brazilian. I'm from Rio. Cool. I'm Alberto. I'm Mexican. Nice to meet you, Alberto. My name is Jonas. Look, man. This is a map of good surf spots in America. This is for you. Cool. Thank you, Alberto. Em 2011, os jornais anunciaram que um brasileiro ilustre vinha visitar nosso país. Tarsila do Amaral foi quem criou Abaporu, um dos quadros mais importantes do modernismo brasileiro. Mas antes disso, muita coisa aconteceu, até que a arte moderna fosse uma realidade entre nós. A Europa passava por profundas transformações sociais, políticas, filosóficas, científicas, artísticas e literárias. Poetas e escritores do final do século XIX e início do século XX expressaram, a seu modo, a realidade, os estados de espírito, as emoções e os acontecimentos. Ah, Paris! O mundo estava em Paris. O ano é 1989. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mas como chegamos até aqui? Pense rápido e responda. O que há de comum entre uma notícia no rádio, uma comida preparada no micro-ondas, um exame de raio-x, um banho de sol e um surfista fazendo uma manobra? De uma forma ou de outra, todos envolvem ondas. Na verdade, se não fosse por esse fenômeno da física, você não seria capaz de ver nem de ouvir esse vídeo. Pois o som e a luz são também fenômenos ondulatórios. E ondulatória é a disciplina da física que estuda esses fenômenos. De uma forma geral, damos o nome de onda a todo movimento causado por uma propagação de energia sem o transporte de matéria. Esse é o Luiz Fernando, o Luizinho. Oi! Ele vai nos mostrar que, em algumas situações, os substantivos e adjetivos têm sentidos muito interessantes. Dependendo do contexto, um substantivo que nomeia algo que não é humano pode denominar um ser humano. Será que o caixa aceita trocar minha caixa de bombons por um pote de sorvete? Agora, no futebol... Hoje meu amigo Renato jogou bola. Depois ele ficou com uma fominha, mas não foi o fominha do time. Totalitarismo é um regime político no qual o Estado, personificado na figura de um líder carismático, controla todos os aspectos da vida dos indivíduos. Os regimes totalitários foram regimes de partido único, que mobilizavam as massas por meio de grandes encenações públicas, que exaltavam não só o partido, mas também o chefe do Estado. Mas como isso aconteceu?
Você sabe o que é capitalismo? É um sistema formado por agentes econômicos, composto por pessoas de uma mesma classe social, donas dos meios de produção. Produzem, comercializam, controlam o capital e trabalham sempre visando sabe o quê? O lucro. Para haver produção, fluxo de capital e lucro, nem todos podem ganhar igualmente. Para que alguns acumulem capital, outros precisam trabalhar muito e ganhar pouco. Esta é a lógica do capitalismo: produção e acúmulo de capital. Para acumular, é preciso fabricar um produto, vendê-lo por um valor maior do que o custo da produção e garantir que seu produto seja amplamente consumido. É mais ou menos assim que surgem os padrões de consumo explorados pela mídia. Nós somos a Tujalê e fazemos OEDs.